Hoje nós damos mais um passo em direção a viver além do comum. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre oração. Persevere nas suas orações. Abra sua Bíblia comigo em João 14, verso de número 13, apenas. João capítulo 14, verso de número 13. Nós vamos ler a palavra de Deus esta noite. Apenas o verso de número 13, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar e compreender um pouquinho o que Deus quer de cada um de nós. João 14, verso de número 13, a Bíblia diz, palavras de Jesus, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Está sendo projetado aqui para nós, na nova versão atualizada. Vamos ler juntos? Vamos lá? E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, por graça e misericórdia, nós nos reunimos neste lugar esta noite para ouvir a doce, inconfundível voz do Teu Espírito Santo. Cremos, ó Deus, que o Senhor fala de várias maneiras, mas, ó Deus, a maneira ordinária, a maneira ímpar do qual o Senhor fala ao nosso coração é através da Sua palavra. E, ó Deus, pedimos esta noite que esta palavra ache guarida nos nossos corações, produza o fruto necessário e que consigamos sair daqui alimentados por esta palavra que é poderosa em Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Persevere nas suas orações. Jesus estava no cenáculo com os seus discípulos. E Jesus aqui, ele está passando as suas últimas orientações. Capítulo de número 14, logo no versículo de número 1, Jesus começa a instruir os seus discípulos para onde eles deveriam ir. Vocês querem chegar até Deus? Eu sou o caminho. E ele vai declarar isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois Jesus, de dar essas últimas orientações, ele começa a falar da casa do Pai, ele fala da segunda vinda, ele fala da promessa do Espírito Santo. Jesus lava os pés dos seus discípulos e revela a eles o seu amor. E diz que esse amor foi o amor que inaugurou a aliança, a nova aliança do seu sangue. E nesse feixe de benditos ensinamentos, Jesus também fala aos seus discípulos sobre oração. Eu achei muito interessante porque reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu um livro em conjunto com o reverendo Arival Dias Casimiro. Os dois escreveram um livro juntos. Ambos são pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o título do livro me impactou. O título é mais ou menos o seguinte: Aprendendo a orar com quem ora. Aprendendo a orar com quem ora. Muitas vezes nós temos dificuldades com isso, porque parece que o título desse livro é chover no molhado, mas não é. Existem muitas pessoas que querem te ensinar oração, mas eles mesmos não têm uma vida de oração. Eles querem te ensinar a Escritura, mas eles mesmos não têm contato com as Escrituras. É até hoje uma brincadeira em muitos meios. Algumas pessoas dizem sobre a teologia coaching, sobre os coaches, né? O pessoal fala, é gente que não deu certo em nada e virou coach, porque agora ele ensina o que ele mesmo não conseguiu fazer. É uma brincadeira que nós fazemos muitas vezes, mas para muitas realidades tem um fundo de verdade. Então, o que esse título de livro me ensina? Que eu preciso aprender não com os teóricos, mas com os práticos. É isso que nós precisamos entender. Meus irmãos, nós temos vivido um problema na academia, nos institutos teológicos, nos seminários. Por quê? Porque
os nossos seminaristas estão indo para o seminário aprender teoria e não prática. Eles saem de lá aprendendo muito sobre teoria, mas pouco sobre prática. Meu irmão, vida com Deus, relacionamento, pastoreio, é isso aqui, ó, é vida na vida. É caminhar dia a dia, é sofrer as lamúrias, as dificuldades do ministério. Portanto, eu não sou contra o estudo teológico, vocês sabem disso, muito pelo contrário, eu preservo e acho isso muito bom, mas desde que isso se torne prática na sua vida. Então aprenda algo, aprenda a orar com quem ora. Aprenda a cultivar uma vida com Deus, com quem anda com Deus e tem uma vida com Deus. Amém, meus irmãos? Antes de nós meditarmos no texto que nos foi proposto essa noite, eu gostaria de dar algumas orientações doutrinárias à igreja sobre oração. Então, eu gostaria de chamar muito a sua atenção nesse minuto que nós temos ainda aqui, tá? Por quê? Porque eu quero te fazer entender um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia diz. Então, Tiago, capítulo 5, verso de número 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago aqui, ele está falando sobre a atitude do enfermo. Olha só, daria uma mensagem só nisso, né? Mas ele está falando assim, tem alguém sofrendo, vocês precisam orar. Tem alguém passando necessidade, dificuldade, vamos orar por ele. Mas tem alguém alegre, cante louvores. Agora, ele dá mais um passo, ele está dizendo, olha, tem alguém doente? Tem alguém precisando de uma oração por cura? Tem alguém precisando de uma oração exclusiva diante da sua enfermidade? A Bíblia é clara. Chame os presbíteros da igreja. E a função dos presbíteros deve ser a oração com imposição das mãos, orando sobre ele. A função dos presbíteros é ungir esta pessoa com óleo, em nome do Senhor Jesus. Portanto, a orientação bíblica para nós é o seguinte: unção com óleo, a Bíblia só dá autorização para um grupo, para os presbíteros. Qualquer outra pessoa não está autorizada biblicamente a ungir com óleo, a não ser os presbíteros da igreja. Pastor, então não tem presbítero, eu estou em um lugar e não tem presbítero, não pode ungir com óleo, então a oração não tem efeito? Não, não é isso que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo o seguinte, verso de número 15, e a oração da fé é que salvará o enfermo. Portanto, vem comigo aqui, PA, isso é importante. Muitos aqui talvez possam ter até a mania de falar assim, está aqui, pastor, eu tenho um óleo ungido aqui em casa. Meus irmãos, não existe óleo ungido, não existe cadeira ungida, não existe pano ungido, não existe vassoura ungida. Existem homens e mulheres de Deus que são ungidos pelo Espírito Santo. Você é ungido por Deus. Você tem a autoridade de Deus. Cadeira, copo, óleo, não. O óleo, ele era usado medicinalmente, mas ele também era usado como representação da presença de Deus. E Tiago vai falar isso, por quê? Porque existem doenças que elas são fruto de pecado. Se desse para nós entrarmos um pouquinho mais nesse livro de Tiago aqui, eu iria falar um pouquinho sobre isso. Parece que no capítulo 5, verso 14, parece que
a doença que Tiago está falando aqui é uma doença proveniente de pecado. Até porque a palavra grega que ele usa aqui é pecado. Portanto, o doente ele deve reconhecer, ao chamar os presbíteros da igreja, a autoridade imposta sobre eles. O crente impossibilitado de ir à igreja deve chamar os presbíteros à sua casa. O doente reconhece que os presbíteros, e não um homem ou mulher que tem um dom de curar, é que deve orar por eles, deve ungir com óleo. Mas entenda também que é a oração da fé que levantará o enfermo. Os presbíteros devem orar pelo enfermo com imposição de mãos e com oração da fé. Por quê? Porque os presbíteros, eles são os bispos, eles são os pastores do rebanho. Eles devem velar pelas almas daqueles que Deus confiou o seu cuidado e o seu pastoreio. Eles oram com imposição das mãos num gesto de autoridade espiritual. Está todo mundo comigo aqui, amém? A oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade de Deus. Portanto, os presbíteros são aqueles que devem ungir com óleo. Mas não é o óleo, não é a mão do presbítero, não é a autoridade que está sobre ele. Tiago diz claramente, é a oração da fé que levantará o enfermo. Ficou claro para todo mundo aqui? Bem, o óleo é apenas o símbolo da ação de Deus. Pronto, falei o que eu tinha para falar. Doutrinei vocês. Aleluia, estou satisfeito com isso. A oração é um dos melhores remédios para o coração perturbado, diz Irby Wirsben. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus nos satisfaz. Aliás, a ciência já está descobrindo isso, sabia disso? A ciência está descobrindo que gente que tem fé passa melhor pelos problemas e pelas dificuldades da vida. A fé faz bem para o seu organismo, a fé faz bem para o seu corpo. E no texto em tela, Jesus vai falar sobre 4 verdades sobre oração. E a primeira verdade que Jesus nos mostra, vem agora para João novamente, João 14, verso 13. Jesus nos ensina que a abrangência da oração, ela é ilimitada. A sua oração não tem, ela não para, ela não bate nessa parede. Ela não está limitada a um espaço, a um ambiente, a uma era. A oração, ela é ilimitada. Olha o que Jesus está dizendo. E tudo o que vocês pedirem. O que a sua Bíblia está dizendo? E tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, irmão. São as grandes e as pequenas decisões da sua vida. Leva diante de Deus em oração. Existem pessoas que ou menosprezam o problema ou superestimam o problema. Existem pessoas que dizem assim, não, isso é muito pequeno para eu poder levar para Deus. Deus tem algo muito mais importante para fazer. Há outras pessoas que dizem, olha, isso aqui é muito grande. Eu não tenho nem condição de pedir isso diante de Deus. A Bíblia está dizendo que grandes e pequenas coisas, tudo deve ser colocado diante dos pés do Salvador. Jesus não colocou limites no alcance da oração, meus irmãos. Podemos apresentar a Ele nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos propósitos. Por quê? Porque para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada para Ele é impossível, meus irmãos. Por isso que eu digo da oração da vaga. Está andando, está precisando de uma vaga, faz oração. É uma doença que para você é incurável, faça uma oração. É uma coisa que você deseja para a sua vida, faça uma oração. Por quê? Porque Jesus disse tudo o que vocês pedirem. Não são algumas coisas.
Não são um grupo de pedidos especiais que Deus atende, outro grupo de pedidos menos prioritários, Ele deixa de lado. Não, tudo nós podemos colocar diante de Deus. Podemos ser ousados a apresentar a Deus aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não oramos, meus irmãos, a um ídolo mudo. Nós oramos para o Criador do céu e da terra, para o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o curso da história nas suas mãos. Ele está sentado no trono e tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história e para atender o clamor do seu povo, meus irmãos. Portanto, ouse apresentar grandes pedidos para Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: o pouco que pedes é um insulto ao Deus grandioso que você serve. Vou repetir. O pouco que você pede é um insulto diante do Deus que você serve. O que ela está dizendo? Ouse pedir. A Bíblia diz: pedis e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Mas o que eu posso colocar diante de Deus? Tudo, meu irmão. Porque Jesus está dizendo: e tudo o que vocês pedirem. Ainda Spurgeon disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. William Carey, um missionário conhecido como pai das missões modernas, ele disse que espere grandes coisas de Deus. Diga para quem está ao seu lado: espere grandes coisas de Deus. Irmão, esse é o ano do sobrenatural. Espere grandes coisas de Deus. Diga para quem está do outro lado, diga para quem está na frente, diga para quem está atrás. Espere grandes coisas de Deus esse ano de 2025. Jesus está dizendo: e tudo o que vocês pedirem, tudo é tudo. Segunda verdade que Jesus nos mostra é que a gente pode perseverar na oração, por quê? Porque aquele que media a oração, ele é eficaz para atender o nosso clamor. Jesus está dizendo: e tudo quanto vocês pedirem, em meu nome. Jesus está dizendo isso. Tudo quanto vocês pedirem, em meu nome. Ou seja, a oração que vocês fazem para Deus tem um intermediário, tem um mediador. E o mediador da sua oração não é outro senão Jesus Cristo. Irmão, não existe oração forte. E nem pessoas poderosas na oração. Por quê? Porque nós não oramos fiado nos nossos méritos. Portanto, não tem ninguém que chega diante de Deus e fala: Senhor, se eu tenho crédito no céu. Ninguém tem crédito no céu, meu irmão. Você já nasce devendo. E se por mais que você pratique boas obras a vida inteira, você continua devendo. As orações, elas são atendidas não com base no mérito de quem ora, mas no mérito daquele que media a oração. Portanto, eu não vou diante de Deus e me achego diante de Deus e falo: Senhor, por acaso a carteirinha de pastor está aqui no meu bolso. Sou aqui, ó, pastor da IPA, ó, está aqui, ó, meu CPF, minha data de ordenação, sou pastor efetivo, ó. Isso é nada diante de Deus. Eu não chego diante de Deus porque e a minha oração é mais ousada, mais poderosa, porque não. Eu sou tão miserável quanto qualquer um outro nessa terra. Eu oro e eu creio que Deus responde, não porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu sei em nome de quem eu oro. É de Jesus Cristo. Olha só que Paulo vai escrever em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Concordo com Ian Balks, que diz que o nome de Cristo, não o nosso, é o que torna a nossa oração eficaz. Jesus está dizendo, então, persevere em oração, peça tudo ao Pai, mas peça em nome de Jesus. Acheguemos-nos a Ele fiados, mas não nos nossos méritos, nos nossos créditos, mas sim nos méritos, nos créditos dEle. Cheguemos à sua presença fracos, mas Ele tem todo o poder. Muitas vezes nós chegamos diante dEle, não no nosso próprio nome, mas sim no nome dEle. Não é a oração que é poderosa, meus irmãos. Poderoso é aquele que responde à oração do seu povo. Aleluia! Charles Spurgeon, mais uma vez. A oração é a corda que toca o sino no ouvido de Deus. Mas não é a força da nossa mão que importa, e sim a prontidão do coração de Deus em ouvir. Uau! É quando Deus se inclina para ouvir a nossa oração. É quando Ele se importa com aquilo que clamamos a Ele. Não chegue diante de Deus batendo no peito e fala, se eu tenho crédito. Não chegue diante de Deus falando, olha, eu sou alguém. Chegue diante de Deus humilhado. Porque quando nós humilhamos diante da potente mão de Deus, Ele no devido tempo, Ele nos exalta. Terceira verdade sobre oração, é a promessa que nós temos. Vem comigo para o texto. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, o que Jesus diz? Fecharam a Bíblia? Que povo é esse apaixonado pela palavra que na hora da pregação fecha a Bíblia? E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isto farei. Aquele que nos ensina a orar, promete ouvir a nossa oração e garante que atende a nossa oração. Sendo assim, orar é unir a fraqueza do homem com a onipotência de Deus. É conectar o altar da terra com o trono do céu. Às vezes nós falamos assim, vamos convidar o céu para vir para a terra. Quando a gente faz isso? Quando a gente ora. Porque a oração é que cria esse... É a oração que vou usar uma questão poética aqui, puxa o céu para a terra. É a oração que une esses dois mundos. É na oração, em nome de Jesus, que eu trago a presença, é a realidade da presença de Deus para onde eu estou. E qual é o lugar da união entre céu e terra? A sua vida. Portanto, não é um ambiente que traz o céu. É o seu coração. É o quanto eu estou disposto a me render diante de Deus. União entre céu e terra acontece aqui dentro. Quando eu me devoto ao Senhor em oração. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Dwight Lima Moody disse que aquele que se ajoelha diante de Deus pode ficar em pé diante de qualquer coisa. Vou repetir. Aquele que se ajoelha diante de Deus pode ficar em pé diante de qualquer coisa, meu irmão. Meus irmãos, a pergunta, e talvez seja isso que você esteja aí pensando agora, se Jesus fala que se a gente pedir tudo em nome dele, vai acontecer, por que algumas coisas não acontecem? Porque tem coisa que eu peço e não acontece. É porque a gente esquece de uma coisa simples. Olha bem para mim aqui. Não também é resposta. Entendeu? A gente ora para Deus salvar, a gente ora para Deus curar, a gente ora para Deus restaurar, a gente pede diante de Deus e Deus diz, não. Não também é resposta.
que Jesus está dizendo o seguinte, é que eu responderei. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. É interessante no processo da oração entender a ação de Deus na nossa vida. Não sei você, mas eu agradeço a Deus hoje por Deus não ter atendido orações que eu fiz no passado. Hoje eu olho para Deus e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não ouviu aquilo que eu te pedi lá atrás. Glória a Deus por isso. Existem coisas que nós não entendemos. Por quê? Porque Deus vê depois da curva, irmão. Você não. Eu e você, nós somos limitados. A gente vê até a curva. Deus vê depois. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus vê situações que você não vê. Tiago, irmão do Senhor, ele escreveu, nada tens porque vocês não pedem. O nosso glorioso Redentor vai ensinar para a gente, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, baterei e abrir-se-vos-á. Oração, portanto, orar as promessas de Deus é o resultado. Orar a promessa de Deus é que é a vontade de Deus. Você, lógico, um profundo leitor da palavra de Deus, que está aqui essa noite, por isso que eu procuro estudar muito bem os meus sermões para pregar para vocês, que eu sei que só tem doutor de teologia aqui, glória a Deus. Recebe aí, irmão, mesmo que seja pela fé. Muitas vezes, a gente tem dificuldade dentro desse processo de oração, porque oração nós terceirizamos. E esse é o grande problema. Terceirização de oração não é orar, tá? Jesus ensina a mim, Jesus ensina a você, assim como Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Portanto, pare de terceirizar a sua oração. Ei, para de terceirizar a sua oração. Tem um grupo profético, tem as irmãs da oração, é lógico que tem, glória a Deus por isso. E Deus está trazendo mais. Daqui a pouco esse culto vai ser um reboliço. Amém, meus irmãos? Tem algumas que estão meio travadas ainda, mas Deus vai começar a soltar. Vou levar para as irmãs de oração. Eu peço oração. Eu quero que elas orem por mim. Mas eu não posso deixar de orar. Não é porque eu tenho alguém orando por mim que eu não tenho responsabilidade com a minha vida de oração. Portanto, meus irmãos, orar as promessas de Deus é orar em plena ousadia. Elias, quando chega, fala, Eliseu chega para Geazi e fala, sobe, fala para Acabe, só vai chover quando eu mandar. Elias ou Eliseu, pastor Rodrigo? Elias mesmo, né? Então tá certo. Sobe e fala para o rei, só vai chover quando eu mandar. Às vezes a gente olha assim, que autoridade, hein? É o cara, parece que ele está mandando em Deus. Não, é porque Elias tinha tanta sintonia com Deus, que ele sabia exatamente o que Deus queria. Meu irmão, eu oro para que nós tenhamos tanta sintonia com Deus, para que a gente comece a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Mamãe que está aqui, você conhece o choro do seu filho, não conhece? Resmungou longe, você fala, é o meu. É o meu que está chorando. Que você possa ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar, será que é Deus que está falando? É, porque eu ouço a voz dele. Porque eu entendo a voz dele. Porque eu e ele, nós somos tão íntimos, que ele pode estar falando longe, mas diante de muitas vozes, eu vou reconhecer a voz do meu Salvador. É isso que Deus deseja. Então, olha bem para mim aqui agora, por favor. Quarta verdade e última. Qual é o propósito da oração? Às vezes nós achamos que a oração converge para nós mesmos.
Eu vou orar porque eu quero ter uma vida de poder. Eu vou orar para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu vou orar para que Deus me abençoe. Eu vou orar para que as coisas venham até mim. Eu vou orar para que as pessoas me vejam como um grande oração. Eu vou orar para que eu me pareça mais espiritual. Qual é o propósito da oração? Jesus responde. Um versículo Jesus ensina tanto, né, gente? Tem gente que fala assim, nossa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não é possível que você não entende. E tudo, vamos lá? Tem como? Não tem como, porque está o cronômetro, né? Então vamos lá. João 14, verso de número 13. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei. A fim, como é que está na sua Bíblia? A fim, lê, né? Está na sua Bíblia, leia. A fim. Jesus está mostrando para nós qual é o propósito da oração. Ei, oração não é para bajular você, para atender as suas carências e as suas necessidades. Oração tem um propósito, glorificar ao nome de Deus na sua vida. A fim de que o Pai seja glorificado. O fim último da oração não é o bem do homem. O fim último da oração não é você. O fim último da oração é a glória do Pai manifestada no Filho. Quando o Senhor atende às nossas orações e às nossas súplicas, o Pai está sendo glorificado e exaltado sobre a vida do Filho. A oração não é antropocêntrica, mas a teocêntrica. A oração não visa exaltar o homem, mas visa exaltar o nome de Cristo Jesus. Portanto, quanto mais eu oro, quanto mais perto de Deus eu ando, menos eu apareço e mais o nome de Jesus aparece, mais Ele é glorificado, mais o nome dEle é bendito para todo sempre. Leonardo Ravenhill disse que a oração não é um meio para mover Deus na nossa direção, mas para nos mover em direção de Deus. Portanto, quando você ora, não é Deus que se aproxima, é você que se aproxima dele. Não é Ele que vem em sua direção, é você que vai na direção dele. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo, tudo é para Cristo. No dia que o púlpito desta igreja, o nome de qualquer homem for mais elevado do que o nome de Cristo, nós vamos começar a nossa decadência, meus irmãos. No dia que neste lugar homens começarem a ressaltar mais do que a cruz de Jesus, nós vamos estar no caminho errado. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. Quando Deus te cura, quando Ele realiza a restauração na sua vida, quando Deus age poderosamente, não é para que você se engrandeça, mas para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. As pessoas devem olhar para cada um de nós e falar, ali vai um homem, uma mulher de Deus, ali vai alguém que leva Deus a sério. Eu quero que as pessoas olhem para a Presbiteriana Aliança aqui do Retiro, qualquer uma das nossas igrejas, e fala, vamos lá naquela igreja, porque lá eles levam Deus a sério. Lá tem presença de Deus naquele lugar. Lá tem gente que ora e as coisas acontecem. E o nome de Jesus é glorificado. Não quero que as pessoas digam assim, vamos lá para ouvir aquele pregador. Vamos lá, porque lá tem uma irmã que revela. Eu quero que as pessoas venham até este lugar para exaltar o nome de Jesus. Na mesma medida que as nossas necessidades são supridas, em resposta às nossas orações, Deus é glorificado. Então, meu irmão, oração tem muito pouco a ver com você, não é? Mas tem tudo a ver com Deus. Muitas vezes nós achamos que a oração é para trazermos bênção, para colhermos bênção. Não é sobre isso. Porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus.